estamos então conversando. Na primeira aula que nós falamos, eu trouxe essa mesma pergunta inicialmente, para entender o quanto que o Espírito Santo ele é importante para nós, mas a linha que eu trouxe foi para entender que se ele não existisse, o que iria acontecer? Tá? Essa foi a primeira questão para a gente entender a importância dele. Agora nós vamos de uma outra maneira, entender o quanto que ele é importante agora para a sua vida prática, para o seu dia a dia. A questão é a seguinte: se o Espírito Santo deixasse de agir em nós hoje, quais as áreas da nossa vida cristã mudariam? Quanto ele é importante para nós, se ele não agisse em você, o que é que mudaria? Vou colocar algumas questões aqui. Opa, aqui. Seus hábitos do dia a dia, sua rotina, continuariam os mesmos? O que você acha? Se o Espírito Santo não estivesse agindo mais em você, quer comentar? Oi? Mudaria tudo? Será que a nossa frequência na igreja mudaria? Se o Espírito Santo não agisse mais em você, se houvesse essa possibilidade, por que vocês acham que mudaria a frequência na igreja? Não teria mais vontade? O desejo, a alegria de estar, importante isso, não é? Será que o nosso serviço a Deus continuaria? O Espírito Santo não está agindo mais. Será que as pessoas iriam trabalhar para o Senhor? Por que não? Só estou vendo gente fazer assim. Por que vocês acham que não? Vamos na mesma linha que a Ana trouxe para nós? Seria isso? É Ele quem vai dar alegria. Se o Espírito Santo não está agindo, não tem o prazer de fazer. É essa a questão? Sim? A fé se manteria viva sem o Espírito Santo agindo em nós? Não tem como, né? Os hábitos mudariam, nossa frequência mudaria, nosso serviço mudaria, né? Nossa maneira de ser mudaria. Mas é uma questão interessante da gente pensar aqui, né? Porque aí nós estamos tentando construir, né, ou tentando entender o quanto que o Espírito Santo ele é importante para nós e o quanto nós temos consciência disso no nosso dia a dia. Porque existem hábitos que nós construímos, ou que as pessoas constroem, sem uma vida no Espírito. É possível isso acontecer ou não? As pessoas só mudam os hábitos a partir do momento que elas se convertem. O que você acha? Você já viu alguém que não tem Cristo mudar? Não? Sim ou não? Já viram? Eu já vi muita gente sem Cristo Jesus mudar. Você já viu gente sem Cristo, sem o Espírito, frequentar a igreja? Pode falar. Só falta se converter. Tem muita gente boa por aí, né? Muita gente fazendo caridade, né? Hábitos que as pessoas estão cultivando mesmo. A gente não está julgando, né? A gente só está afirmando que às vezes a pessoa não tem Cristo e ela tem atitudes muito boas, é um bom pai, é uma boa mãe, às vezes frequenta a igreja. Os hábitos, eles podem existir mesmo que a pessoa não tenha o Espírito. Serviço a Deus
Existe gente servindo a Deus sem o Espírito Santo? O que é servir a Deus aqui? Me dá um exemplo só do que a gente está falando. De um serviço que alguém pode fazer sem ter o Espírito Santo. Dá um exemplo para mim, só para a gente poder deixar mais prático isso. Oi? Boas obras, não é? A pessoa faz, mas ela nem conhece às vezes a Cristo. Existe isso ou não? É muito comum, não é? Então o serviço sem o Espírito existe. A frequência sem o Espírito existe. Existem pessoas com fé sem ter o Espírito Santo? Ela acha que é fé, mas existe. Ela acha que ela está com uma demonstração, uma construção de fé, quando na verdade muitas dessas pessoas elas estão vivendo uma religiosidade, né? Elas têm uma construção de vida com Deus, e a partir disso então, elas acham que elas estão frequentando a igreja, está certo, está ótimo, está suficiente, né? Só a prática, não estou falando esta, qualquer lugar, né? O serviço a Deus de qualquer forma, na mente dela, ela entende que ela está fazendo para Deus. A fé que ela está construindo, ela entende que ela está construindo e que está tudo bem. Aquele tipo de pessoa que fala assim, um Deus é um só, todos os caminhos levam a Deus, né? Isso para ela é uma expressão de fé. E muitas vezes as pessoas não conhecem a verdade, não conhecem a Cristo e não têm o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem até nós através da nossa fé no Senhor Jesus, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 1, né? Por que é importante então nós começarmos a olhar dessa maneira? Porque o tema da nossa aula vai nos fazer pensar como que o Espírito Santo ele vai chegar em nós, como que ele está atuando em nós, mas não vai começar em nós. Vamos construir então essa ideia, e a partir desse questionamento você já conseguiu concluir como é que é para você, tá? A aula anterior, vocês ouviram? Vou abrir o coração aqui, tá? Já briguei com o Paulo, porque no final da aula, ele disse que pode tocar no ungido do Senhor, não foi isso? Quem estava aqui semana passada? Né? Eu brinquei com ele, tá, gente? É uma brincadeira só, tá bom? Porque ele estava comentando, né? Não tem essa história de que um servo é mais importante que o outro, que é ungido, né? É que eu peguei bem finalzinho. Deus providenciou aquele momento para eu estar aqui para ouvir o que ele estava falando. É importante a gente entender isso. Por quê? Porque usam essa expressão, né? De que um é ungido do Senhor, o outro não é, e um tem mais importância do que o outro, né? E vocês ouviram então essa ação do Espírito Santo nos servos de Deus, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, né? E agora nós vamos então olhar como é que isso nos atinge mais a partir da ação do Espírito em Cristo Jesus. E por que isso vem até nós? Porque entender a maneira como o Espírito age em Jesus é importante para a minha vida, para a minha frequência na igreja, para o meu serviço ao Senhor, para o desenvolvimento da minha fé. Porque aí nós vamos então entender que a vida de Cristo, o ministério de Cristo, a encarnação, tudo o que Ele fez, aconteceu em total dependência do Espírito Santo. Então, como é que isso vai acontecer nas nossas vidas, tá? O mesmo Espírito que ungiu a Cristo é aquele que sustenta as nossas vidas. Vamos então para uma pergunta que é importante a gente definir aqui, tá? Uma questão: o que é ser ungido? Agora é hora dos ungidos de Deus começarem a manifestar. Vamos lá? Agora eu falo, né? O que é ser ungido de Deus? Ou o que é ser ungido, né? Pode me ajudar? Eu sei que vocês construíram um pouco dessa ideia na aula passada, né, Paulo? Né, não sei se construíram tudo, mas eu sei que tinha uma passagem por aí. Então vai lá, puxa um pouco na sua memória, puxa um pouco daquilo que você entende. O que é ser ungido? Escolhido? Vamos lá, vamos construindo em cima disso. Alguém me ajuda?
Ungido, escolhido. O que mais? Me ajuda aí a pensar. Separado, ungido, escolhido, separado. O que mais? O que é ser ungido? Você foi ungido? Algumas coisas que a gente vai ter que entender, né? Vamos entender a definição da palavra aí. Quando que as escrituras usam isso para nós, o que ela quer dizer, né? Em alguns momentos, então, na palavra, a partir do original, você vê, então, Antigo Testamento, onde a linguagem original era o hebraico, você tem aí a palavra Messias, para ser traduzida aí, é o ungido, tá? A base é o verbo ungir, para eles usarem, então, o Messias. Eles estão usando a base do verbo ungir. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai então para o grego, você passa então a todos os momentos onde há referência da palavra Cristo, está querendo dizer então que é o ungido. Duas palavras, tá? Para a gente poder então entender o que é este ungido, nós temos que entender sobre a unção. Quando nós estamos então tratando sobre isso, vai ter ungidos no Antigo Testamento, ungidos no Novo Testamento. Será que tem ungido na igreja hoje? A unção aponta para a presença do Espírito. Estou usando essa expressão, tá? A unção aponta para a presença do Espírito. Vamos olhar dois textos para a gente começar então a pensar um pouco sobre isso. 1 Samuel 10:10. Quem abrir primeiro pode ler para nós. Depois 1 Samuel 16:23. Muito bem, 1 Samuel 16:23. Ungidos de Deus, naqueles onde o Espírito Santo estava conduzindo, aqueles onde o Espírito Santo estava trabalhando, Então ungido é aquele que tem o Espírito Santo, ok? A partir disso, qual é a relação da unção com Jesus? Porque Jesus, ele vai ser então aquele que é o ungido. Assim é tratado então desde o Antigo Testamento. O Messias, o ungido. O Cristo, o ungido. Qual a relação da unção com Jesus? E nós vamos então olhar o texto de João, capítulo 3, versículo de número 31 até o 36, para a gente poder analisar. E vamos enfatizar daqui a pouco o 34, tá? João 3, do 31 ao 36. Tudo bem? Então a palavra está trazendo para nós um contexto nos textos anteriores sobre o próprio testemunho de João Batista, que ele está afirmando: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o ungido, esse a qual o Antigo Testamento se referia, mas sou um precursor. E ele começa a falar disso, o testemunho que ele tem sobre ele, sobre o que ele veio fazer, e apontando então para Cristo, que era o objetivo maior dele. Então ele está afirmando a partir do versículo 31 que Cristo está acima dele. O próprio Deus que encarnou está acima dele. Aquele que é da terra, esse está aqui conduzindo a sua vida, mas aquele que veio do céu, ele tem maior autoridade. Ele tem domínio sobre todas as coisas. E aí ele diz então: este vem testificar sobre a verdade através da palavra que Deus concede a ele. Jesus, ele veio para falar, para ensinar sobre esta verdade, apesar de muitos rejeitarem ela. E aí ele chega então no versículo de número 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Não dá o Espírito por medida ao enviado de Deus, que vem das alturas, que vem testificar a verdade, ou seja, Cristo Jesus. Ele está mostrando então que o próprio Deus não concede a Jesus um espírito por medida, ou seja, limitado, com uma quantidade apenas.
Mas o Senhor concede o Espírito ao Cristo, ao próprio Jesus, de maneira ilimitada. É plena ação, direção, capacitação do Espírito à humanidade de Jesus Cristo. Existem outros servos de Deus na história que foram ungidos. Ungidos apenas. Saul, acabamos de ler, né? No slide passado. Saul foi ungido por Deus, através de Samuel. Davi foi ungido por Deus, através de Samuel, para um papel específico, né? Que era esta a unção que nós temos no Antigo Testamento. Então veja, ele foi ungido, ele recebeu o Espírito Santo para cumprir a sua tarefa. Saul, até que ele desobedeceu, né, ele voltou contra a vontade do Senhor, o Senhor se retirou dele, o Espírito se retira dele. Então ele foi ungido. Unção está relacionada à presença do Espírito. Em Saul aconteceu, Davi aconteceu também? Aconteceu. Foi ungido, né? Samuel vai à casa de Jessé, vai procurar o filho mais forte, né? Na mentalidade dele. Quem era o guerreiro que vai ser o rei? Não, é aquele lá, o pastor de ovelhas. E Davi é ungido, ou seja, ele recebe o Espírito de Deus para desempenhar um papel. Ok? A questão agora é com Jesus. Jesus também foi ungido, ou ele é o ungido, né? Usando a expressão do Antigo Testamento. Então a humanidade de Jesus possui o Espírito direcionando, mas não de uma forma limitada, é sem medida, é sem controle, é pleno. Então existem outros servos de Deus que foram ungidos como Jesus? Do mesmo jeito como Jesus? Não, porque eles eram pecadores. Eles tinham algo que os impedia de servir ao Senhor de forma perfeita. Eles têm o pecado que os impede de compreender a vontade do Senhor de forma perfeita. E eles são impossibilitados de viver para o Senhor a todo o tempo, por causa do pecado. Oscilam, Israel oscilava, os profetas oscilavam, não é? Por causa do pecado. Então Jesus é o ungido porque não há outro igual a ele na história. Ele possui o Espírito Santo guiando ele para que ele realize várias tarefas que nós vamos pontuar aqui hoje. Só que nele era pleno, era perfeito, diferente do que acontecia então com os demais, que era apenas para uma função específica, no momento específico. Agora eu gostaria de saber de você. Levante a mão os ungidos de Deus. Está sem coragem, Paulo. Levanta a mão, Paulo. Tem mais algum ungido de Deus aqui? Ou o Paulo é presbítero, daí o Paulo está em outro patamar, é por isso que ele levantou a mão rápido. Você é ungido de Deus? A unção existe ainda hoje? Levante a mão, quem é ungido de Deus? Só o Paulo teve coragem. Aqui, mais um presbítero. Opa, está surgindo mais gente. Não é só presbítero ungido? Por quê? Isso mesmo. Ungido é aquele que possui o Espírito. Desconstrua a ideia de unção que você já ouviu por aí. Vamos olhar através das Escrituras, tá? Olha o que os textos estão nos ajudando a entender. Por que que Davi foi ungido? Para servir. Por que que Saul foi ungido? Para servir. Se você diz que você é ungido, e eu concordo, está correto, através do batismo, é a nossa expressão de fé, né? Nós estamos falando que cremos em Cristo, Efésios 1,
13, 14, por ali nos lembra, somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Somos ungidos. Certo? Para quê? Aí é que nós vamos entender. Por que que a unção de Cristo, ela é importante para nós entendermos sobre nossa frequência na igreja, nosso serviço a Deus e sobre a construção da nossa fé. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vamos ver então alguém que vive com o Espírito agindo e direcionando a humanidade de forma perfeita, o que não acontece conosco, tá? Temos uma barreira aí, temos uma limitação, que é o fato de nós sermos pecadores. Jesus, desde o início do seu ministério terreno, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. As coisas acontecem pelo poder do Espírito. Vamos olhar então algumas dessas partes. Encarnação de Jesus. Você já ouviu muito sobre isso? Você já viu muitos textos sobre a encarnação de Jesus? Ah? Por que é que Jesus precisou encarnar? Para ser exemplo, mais do que isso. É mais do que só exemplo. Para nos salvar, nos ensinar, ele vai ser exemplo mesmo. João 10, ele vem dizer logo após o instante onde ele lava os pés dos discípulos, né? É o texto que fala, ele fez isso para ser um modelo, né? Entre todas as outras coisas que ele fez mesmo. Mas ele precisava encarnar em forma humana, porque ele veio para nos salvar. E precisava ser um homem para fazer isso? A gente precisa ir além dessa questão. Por que eu preciso ser salvo? Através de um homem. Ótimo, então nós temos aí. Essa linha a gente precisa entender, para você chegar a entender por que é importante você frequentar a igreja, não apenas como um ato de religiosidade. Porque tudo vem através do que o Senhor está fazendo na história, ungindo os seus servos, para que desempenhem funções. Unja Jesus com o Espírito, e isso vai atingir a sua vida, tá? Então Jesus precisava vir, porque há um pacto com Adão, onde eles deveriam então obedecer, servir ao Senhor, aquilo que Deus havia então direcionado, mas ele vem e falha, ele desobedece, e a partir desse momento ele passa a entender que apenas pela ação de Deus, pela justiça do Senhor, ele vai conseguir então servir, vai conseguir viver em obediência. Adão não seria capaz de suprir aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Então o Senhor conduz a história para mostrar à humanidade que sozinhos eles não são suficientes, eles não são independentes. Nós precisamos de Deus, nós precisamos do nosso Criador. E isso então é visto toda a narrativa bíblica da queda, né? Eles não são capazes, eles desobedecem, e o Senhor vai mostrar então apenas através da minha ação, do meu poder, vocês vão voltar a entender que são dependentes de mim. Aí vem a encarnação. Jesus precisava vir, mas não de qualquer jeito. Ele não poderia nascer como um bebê normal, como qualquer um de nós, porque senão ele ia herdar o pecado. Ok? Então Maria estava virgem. E quem é que então gerou Jesus no ventre dessa mulher? O Espírito Santo. A gente começa a entender então a ação do Espírito Santo para Jesus cumprir a sua obra, para que isso atinja a minha e a sua vida hoje aqui na frequência. Por que eu vivo para Deus? Tá? Então a encarnação, ela nos mostra como que o Senhor, no seu plano de redenção, desde sempre, que havia já estabelecido, como é que o Senhor trabalhou para fazer isso ser possível, tá? Pelos homens não seria possível, por um novo Adão não seria possível, e então ele envia
o próprio Filho para trazer para nós a redenção. Mateus capítulo 1, versículo 20. Quem pode ler para nós, por favor? Muito bem, então a palavra, isso reforçando um conceito que nós temos, né? Mas é importante você voltar para as Escrituras para você construir a teologia, para você construir a doutrina, para você construir a linha de raciocínio que você tem do seu relacionamento com Deus. Não se esqueça disso, tá? Então tudo que nós estamos tratando aqui, nós estamos voltando para a palavra para nós tirarmos então a base para poder afirmar. O Espírito Santo então foi quem gerou. O Espírito Santo então tornou possível o cumprimento da promessa que é dada em Isaías 11. Ou seja, virá do rebento de Jessé aquele que vai trazer a redenção, a salvação, a vida, a esperança. Como é que essa promessa dada pelo próprio Deus, ela se cumpre? Através da ação do Espírito Santo. Ele tornou isso possível quando ele gerou o bebê no ventre de Maria, porque senão seria como qualquer outra criança já contaminada pelo pecado, da mesma forma como os demais, né? Ele não herda isso então de Adão. Ele vem para ser uma nova criação, tá? Ele vem para trazer o renovo. Romanos capítulo 8, versículo 11. Quem pode ler para nós, por favor? Muito bem, então nós temos aí, do mesmo jeito como o Espírito Santo esteve agindo para que a encarnação fosse possível e ele então viesse de maneira diferente, sem pecado algum, nós temos então aí o próprio Espírito Santo agindo também para que a ressurreição possa acontecer. Herman Bavinck, então ele diz que aquele que haveria de redimir precisava ser homem verdadeiro, mas também livre da corrupção herdada por causa de Adão. Precisava ser homem, porque o homem havia cometido esse erro, mas precisava ser livre de todo pecado. Jesus é homem? Sim. Jesus é Deus? Sim. Aí entra aquela questão, né, do catecúmenos das duas naturezas de Cristo, mas a gente está aí atentando apenas para a questão da humanidade dele, porque a humanidade dele precisava da direção do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo para gerar, para conduzir, para poder então direcionar e capacitar ele a cada instante, tá? Porque nós lembramos então do texto de Filipenses, ele esvaziou-se, né? Ele se fez de uma forma humana, limitada, e é o Espírito Santo que vem de forma plena para poder conduzir ele, para que ele possa então fazer a obra. Qual a diferença nós temos então da unção dos reis e profetas do Antigo Testamento com a unção recebida por Jesus? Eu sempre falo que eu respondo as perguntas antes de fazer, né? Porque elas já estão na minha linha de raciocínio. Então às vezes eu respondo. Quem me ajuda aí a pensar?
Sim. Uhum. Isso, o ministério terreno dele, a partir do instante. Uhum. Muito bom, muito importante a gente definir, assim como o Rafael trouxe para nós. E ele fez uma ligação que eu acho importante nós fazermos: a unção com a função, né? Ou seja, eles recebiam isso junto. Nos faz entender, o Espírito Santo estava direcionando porque ele era ungido para isso, tá? E a partir disso nós temos desde o Antigo Testamento pessoas que eram ungidas para cumprir tarefas, sejam os reis, sacerdotes, os profetas, mas eles faziam tudo isso ungidos não para falar de si mesmos, mas principalmente para apontar para Cristo Jesus, para o ministério que Cristo ainda iria exercer. O ungido, aquele que viria para ter a plenitude do Espírito, ele ainda viria. Então tudo que eles fizeram era a sombra disso. Aqui nós estamos falando exatamente sobre esses ofícios, tá? Você tinha o profeta que anunciava a verdade, anunciava os juízos, o sacerdote que intercedia pelo povo quando recebia as ofertas e colocava para holocausto, né? Ele clamava a Deus pelo povo quando estava em pecado. E você tinha os reis que governavam então todo Israel para que eles pudessem continuar honrando a Deus. Então veja, cada um deles fazia a sua função para tentar levar o povo a viver para o Senhor de maneira perfeita, mas nenhum deles era capaz de fazer isso. O profeta não era capaz de anunciar algo com tanta intensidade, como o sacerdote não era capaz de direcionar algo que resolvia o problema deles completamente. Nós vamos ver isso sendo afirmado depois no Novo Testamento, que a própria lei, o próprio ritual dentro da lei mosaica, ele não retirava o pecado como era necessário, né? Mas eles faziam por obediência para constantemente demonstrar o temor. E os reis também não conseguiam exercer o seu ofício de maneira perfeita, né? Ou seja, eram ungidos, mas não tinham o Espírito de forma plena, porque algo impedia que eles então fizessem, né, a sua função perfeitamente, tá? Que é o pecado. E a partir disso então, vamos olhar no ministério de Jesus. Vimos a ação do Espírito Santo então na encarnação, quanto que isso foi importante para que ele fosse gerado e não recebesse a herança de Adão. E agora vamos olhar então cada um desses momentos, começando aí pelo sacerdote. Como é que o Espírito Santo participa do sacrifício de Cristo? Como é que nós podemos então olhar a ação do Espírito Santo auxiliando Jesus ou conduzindo Jesus no momento do sacrifício? Vamos olhar um texto, Hebreus 9,14. Tudo bem, então é importante nós entendermos aqui que o texto não está tirando a necessidade ou a autoridade do sacrifício. Ele diz: quanto mais o sangue de Cristo
muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito ele está enfatizando que aquilo que Jesus fez, ele se torna então aplicável em nós por causa do Espírito Santo. Certo? Aquilo que Jesus fez por nós, ele então chega até as nossas vidas por meio do poder do Espírito Santo. Que ele se torne então um meio de levar isso ao Pai, para que venha sobre nós a obra de Cristo. Cristo intercede por nós, para o perdão dos pecados, por causa da obra do Espírito Santo, que está aplicando isso aos crentes. Conduziu Jesus ao longo de todo o ministério, permitindo então que ele fizesse, que ele chegasse ao instante daquilo que era necessário, da humilhação, do sacrifício, e agora então ele traz isso a cada um de nós. De forma perfeita, aquilo que Jesus fez não precisa ser repetido, como era então no Antigo Testamento. Então nós vemos o Espírito Santo direcionando o ministério de Jesus em todas as áreas, naquilo que era anunciado, né? Desde o Antigo Testamento, por meio do povo, daquilo que eles estavam fazendo. Vamos para o seguinte: não apenas como sacerdote, mas o que é que significa dizer que Jesus foi ungido para pregar, para ser então o profeta? Qual é a diferença da pregação, do anúncio de Jesus para o anúncio daqueles que vieram antes dele? Vamos olhar o texto? Lucas 4:18. Alguém pode ler para nós, por favor? Muito bem, qual a diferença então da pregação, do anúncio de Jesus com o anúncio que nós temos no Antigo Testamento? Veja então como o texto está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração aos cegos e transformar a vida de todos. A mensagem dita por Cristo por meio do Espírito, ela não é só uma informação lançada. Ela é uma mensagem transformadora, pela própria ação do Espírito Santo, que então o capacita para fazer isso desta forma, com essa unção plena, com essa direção, com esse poder que vem então do Senhor. Assim nós vamos então construindo a importância do Espírito Santo dentro do ministério de Jesus. Como sacerdote, ele intercede, como profeta, anuncia, e como rei. Como é que Jesus reina hoje? Ou onde ele está reinando? Como é que Jesus reina hoje? Alguém pode me ajudar a pensar? Vamos olhar dois textos. Romanos 8:2. Quem pode ler para nós? E outra pessoa, Romanos 12, do 3 ao 8.
Qual texto você estava lendo, Paulo? Romanos 8:2? Ah, tá. Joia. Então, a partir da ação do Espírito, nós então, pela obra de Cristo, recebemos o perdão. Romanos 12, do 3 ao 8. Bem, então, a partir desses textos, nós somos perdoados e nós vemos então que Cristo está reinando através das nossas vidas. Nós somos os membros desse corpo ao qual Cristo é o cabeça. Ele está nos direcionando, Ele está nos usando, Ele está então agindo, né, neste mundo também através da vida de cada um de nós. O que nós vemos então a partir desses textos é que tanto na encarnação quanto ao longo de todo o ministério de Jesus foi necessária a presença do Espírito Santo para capacitar, para direcionar, para transformar as pessoas a cada momento que eles estivessem ouvindo o anúncio. Mas nós sabemos que isso não é interrompido com a ascensão de Jesus, quando ele sobe aos céus. Isso continua, não da forma plena, como acontecia em Cristo e por meio de Cristo, mas isso ainda está presente, então, nos nossos dias, né? João capítulo 16, versículos 7 e 8, vai nos lembrar, então, da fala de Jesus sobre a ação do Consolador, onde ele nos ensina que o Consolador, o Espírito Santo que haveria de vir, iria convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Mas isso então viria para a igreja, é o que Jesus está falando. Eu vou ter que ir para poder preparar moradas. Jesus precisava morrer, precisava então ascender aos céus para que o Espírito Santo fosse enviado. E ele foi enviado então para nós, para a igreja, né? Então, quando você chega em Atos capítulo 2, você vê então, logo após a ascensão em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, você tem o Pentecostes, onde o povo de Deus passa a receber o Espírito Santo. Por que passa a receber? Porque você tem 3 blocos em Atos da descida do Espírito Santo, onde o Consolador é enviado. Porque esta obra de anunciar, esta obra de redenção, ela continua através da ação do Senhor agora nas nossas vidas, para levar as pessoas à verdade sobre o pecado, justiça e juízo, para que as pessoas possam voltar então ao Senhor. Por que o Espírito precisa convencer as pessoas do pecado? Para que eles possam entender e se arrepender, reconhecer a sua própria incredulidade, sua rebeldia. Se o Espírito Santo não o fizer, as pessoas vão continuar, elas não vão sair daquilo. Romanos 3, Paulo fala para nós, o nosso desejo é de permanecer longe do Senhor. Quem é que nos convence?
é o Espírito Santo. Da nossa incredulidade, nossa rebeldia em relação a Cristo, em relação à obra do Senhor, né? O que é convencer da justiça? Onde você encontra nas Escrituras a justiça sendo feita? Que é importante que o Espírito convença as pessoas sobre isso. Em Cristo, né? O Espírito vai convencer as pessoas do pecado para que elas entendam que elas estão incrédulas sobre Cristo, da justiça para que elas entendam que em Cristo somos feitos justos, perdoados diante do tribunal de Deus, mas aí vem o juízo. O que é convencer do juízo? Que juízo é esse? Pode falar, você ia começar? Quer falar? Pode falar. Isso, juízo de Deus, né? Então, a continuidade daquilo que Jesus estava fazendo de forma plena, ela está onde? Naqueles que são membros do corpo de Cristo. O anúncio da verdade, para que as pessoas, através do poder do Espírito, que foi enviado após a ascensão de Cristo, elas possam ser convencidas que estão vivendo em incredulidade, que elas recebem, a partir disso, justiça em Cristo, e que elas então, se não quiserem se submeter, elas partem então para um juízo sobre suas vidas. Condenação eterna, a condenação que já veio então sobre Satanás, né? Então eu volto à pergunta inicial. Nós analisamos a obra do Espírito Santo em Cristo Jesus, para nós podermos entender o quanto que ela é importante para nós hoje. Que nós comentamos, se o Espírito Santo não estivesse agindo em nós mais, quais áreas da sua vida mudariam, né? E aí a partir disso nós temos que entender quanto nós temos consciência de que nós só fazemos coisas porque o Espírito Santo está habitando em nós. Isso veio por meio da obra de Cristo. Se o Espírito não tivesse conduzido Cristo Jesus para que a obra fosse feita da maneira como foi, sendo gerado em Maria, sendo cumprido todo o ministério, exercido de forma perfeita, e ele ascendido aos céus para enviar o Espírito, nós não poderíamos servir ao Senhor, nós não teríamos mudanças. Nós precisamos ter consciência disso, de que os hábitos que nós temos, eles estão sendo moldados pelo Espírito Santo que está em nós. A nossa vida com o Senhor, a nossa fé, ela só é possível crescer se for através do Espírito Santo que está nos direcionando. Só entendemos a importância de servir, a importância de vir, por causa exatamente, a Ana que trouxe no começo, da alegria que o Espírito Santo traz para nós, né? Mas isso é consciente? Aquilo que Jesus fez proporcionou a nós hoje a vida com o Espírito. Isso é consciente para você? Porque existem pessoas que estão vivendo pelo seu próprio esforço, fazendo pela sua própria capacidade, e não estão se importando se é o Espírito que está direcionando, se é o Espírito que está capacitando, se é o Espírito que está corrigindo isso ou aquilo. Não, estão apenas fazendo. E quando nós falamos de igreja, de cristãos, nós estamos falando de cristãos religiosos, que estão vivendo além da consciência de que o Espírito Santo veio para nos ajudar, para nos moldar, para nos transformar, para servirmos ao Senhor constantemente. Então, irmãos, a partir disso, que Deus te dê essa consciência. Deus te abençoe com fé para que você olhe para as Escrituras e lembre da importância da ação do Espírito Santo na obra de Cristo, porque isso não se encerrou. Agora acontece
a proclamação através da minha e da sua vida, conscientes de que estamos aqui em serviço ao nosso Senhor, até o dia que Cristo retornar. Nosso versículo de hoje é João 3,34, que nós fizemos leitura. Ele nos lembra que o Espírito veio a Cristo não de forma limitada, sem qualquer limite,